tem que ser tudo super organizado. Você não pode pular nenhum furinho desse aqui, não pode cruzar o fio. Então todos os fios, eles vão passar por aqui, para depois eles serem tensionados e esticados. Ele tem que estar numa tensão que te permite ele estar bem esticado, sem estar esgarçado e sem estar frouxo, porque senão você não trama. Fazendo com paciência e com cuidado, você consegue ter o seu resultado. Eu acho que o Brasil hoje vive uma crise política bastante séria e é essencialmente uma crise de representatividade. A gente entende que hoje o poder público e principalmente a política enquanto instância institucional não responde aos anseios da população como um todo. A gente acredita de fato que para atender aos anseios das pessoas que foram para as ruas, a gente teria que passar por uma transformação radical de prioridades políticas. Olá, desde o início deste século, várias entidades e representantes políticos levantaram a bandeira de se fazer uma ampla reforma política no Brasil. Mas foi em 2013, com inúmeras pessoas saindo às ruas com insatisfações e reivindicações, que o tema entrou na pauta presidencial, ganhou espaço na mídia e teve a discussão ampliada no Congresso. Ainda assim, acompanhar as propostas de mudanças e as decisões que estão sendo tomadas no cenário político é sempre um desafio, até para os mais entendidos no assunto. Foi para ampliar o debate e compreender melhor os rumos políticos do país nas próximas eleições que o programa TV Escola produziu essa série especial sobre a reforma política. Longe de dar respostas, porque o tema é bastante complexo, o que vamos fazer ao longo das teleaulas é pensar e refletir junto com manifestantes, com cientistas políticos, o que é uma reforma política. Quais as regras válidas para as eleições? Que mudanças impactam no nosso sistema eleitoral e na atuação dos partidos? E o que a sociedade está achando disso tudo? – 70% do Congresso Nacional foi eleito pelo poder econômico. Isso dá uma disparidade, um desequilíbrio de representação da população, na população muito grande. O poder econômico pode ter seus representantes, mas não pode ter um desequilíbrio desse. Por quê? A Câmara não é chamada de Casa do Povo, que representa a população? Porque o Senado representa os estados. A Câmara representa o povo, tem que representar todos os segmentos da sociedade. E da forma como vem sendo discutida, a gente fica sempre numa superfície. Como eu disse, a gente não pode ficar em discussões sobre voto distrital ou subdistrital. A gente tem que mover e tem que ir adiante. E a gente tem que discutir outras questões como representatividade via internet e redes sociais, por exemplo, né, o voto virtual. A gente tem que discutir candidatura avulsa, a gente tem que discutir representatividade mesmo. Nessa série, além da opinião das pessoas nas ruas, você vai ver também pontos do sistema eleitoral que serão explicados para você entender melhor cada conceito, as vantagens e desvantagens de cada proposta de mudança, como a reforma política tem sido feita em outros países, o que pensam os especialistas sobre os pontos mais polêmicos e ainda como tem acontecido a negociação do Congresso com a sociedade. Bom, então vamos começar compreendendo o que é uma reforma política? Reforma política nós podemos pensar como uma alteração do sistema político como um todo, envolvendo, por exemplo, sistema de governo, sistema partidário, ou podemos pensar no sentido estrito, envolvendo apenas a alteração do sistema eleitoral, como vem sendo discutido ultimamente. Então, a reforma política pode ser compreendida como uma reorganização de regras para competições eleitorais e também como uma reorganização mais ampla do sistema político brasileiro como um todo. O importante é saber que essa não é a primeira vez que o país tenta fazer uma reforma política. Qual foi a tentativa mais importante até aqui? E que ganhos trouxe, Guilherme? Podemos destacar duas. Uma, na década de 1870, quando se adotou eleições diretas. Até então, eleições eram em dois turnos. Formava-se o colégio eleitoral que escolhia quem seriam os deputados. Outra alteração importante é na década de 30, quando adotou-se o sistema proporcional e estendeu o voto às mulheres. Ludovica, a partir da lã, você tem a capacidade de fazer o primeiro tecido da história da humanidade, que é o tecido não tecido. Você pega a fibra e desfia e monta a base, cruza as fibras
e depois você vai friccionar isso daqui com a ajuda de água e sabão e formar esse tecido, que é o tecido não tecido. É super resistente e isso é dos primórdios da humanidade. Realmente bem resistente, né? E a gente sabe que fazer uma reforma política é tão complexo como criar novos tecidos como estes. Exige escolher os fios, o tiar, combinar muito bem cada fio na posição certa, na sua trama, urdidura e um cenário propício. Assim também com a política. Cada um manifesta a sua posição de acordo com a sua classe social, profissão e interesses. E isso gera conflitos. Mas afinal, por que a reforma política entrou na agenda do governo como algo urgente? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, criou em 2006, junto com o Centro de Estudos Legislativos da UFMG, um documento que fala da importância de pensar a reforma política como uma maneira de minimizar os problemas consequentes do distanciamento entre o povo e os seus representantes. O objetivo do estudo, como também desta série, é contribuir para a discussão sobre as possibilidades de se aperfeiçoar a democracia no Brasil. O professor Carlos Ranulfo Félix de Mello participou deste estudo. Professor, como podemos descrever a democracia hoje no Brasil em relação a outros países? Olha, eu acho que o sistema democrático brasileiro funciona bem. Quando nós saímos da ditadura, voltamos à democracia, havia muito pessimismo sobre se nós conseguiríamos, de fato, num país complicado como o Brasil, governar democraticamente. Eu acho que estamos mostrando que é possível. Os governos se sucedem, um governo passa para o outro, as políticas se mantêm, não há sobressaltos, ninguém tenta atuar fora das instituições, temos boas instituições de controle, mesmo de combate à corrupção. Claro que a corrupção é um problema, mas se você observar, a quantidade de instituições hoje que controlam a Constituição, que apontam problemas, que levam pessoas ao julgamento, é importante. As pessoas são livres, os partidos podem se organizar, os partidos têm tempo na televisão, os legislativos funcionam. Quer dizer, dentro dos limites do que é uma democracia, eu acho que a democracia brasileira funciona bem. E depois das manifestações de junho de 2013, professor, mudou algo em relação aos processos democráticos no país? Olha, não houve uma mudança ainda, não houve. O que houve é assim, eu acho que em junho ele mostra uma insatisfação muito grande. Se o sistema político não é capaz de prestar atenção nisso, ele está mal das pernas, né? Junho serviu como uma espécie de uma luz amarela. A democracia vai bem, como eu disse, vai, mas tem muito problema não resolvido. Numa democracia, as modificações elas são mais paulatinas. Você não vai, de repente, todo mundo para a rua e vai mudar um sistema. Não vai. Né? O processo de mudança é um processo lento, é um processo em que a própria sociedade vai se conscientizando, as instituições vão trabalhando melhor, vão melhorando, vai se elegendo melhor as pessoas, vai se controlando melhor as coisas, vai se negociando, né? Há um aprendizado nesse processo. Então, eu acho que seria meio ilusório achar que porque as pessoas foram à rua o sistema melhora. Não, as melhoras na democracia são incrementais. Tá? O que junho foi bom é o seguinte: existe uma sociedade brasileira bem viva, né? Então o sistema tem que ficar atento a essa sociedade. Obrigado, professor. Hoje já há um consenso sobre a necessidade de se rever vários pontos do sistema eleitoral, como o financiamento privado de campanha, o voto por eleição proporcional em lista aberta, entre outros problemas sérios que justificam a reforma política no Brasil. Vamos tentar compreender um pouco mais do que estamos falando? Podemos destacar 4 problemas mais urgentes do sistema político brasileiro que justificam a reforma política. A sociedade não se sente representada. Como temos um sistema eleitoral proporcional de lista aberta, as campanhas eleitorais são fortemente centradas nos candidatos. A grande maioria do eleitorado vota nos candidatos e não nas legendas partidárias. Só que o sistema conta primeiro os votos para os partidos. Desse modo, o voto, apesar de ser dado a um candidato, vai sempre para o partido. E é a soma dos votos do partido que irá permitir a eleição dos demais. Resultado: o eleitor pode votar em um candidato e eleger outro que talvez nem conheça. Enfraquece o vínculo representantes e cidadãos. Como são muitos partidos e coligações, as listas de candidatos são muito extensas.
Assim, os votos são pulverizados entre muitos candidatos. E alguns dos eleitos acabam representando um percentual muito pequeno de eleitores. A parcela de eleitores que votou em um candidato que não se elegeu sem prestar atenção ao partido não se sente representada. Dessa forma, fica frágil o vínculo entre os representantes e os cidadãos. É o que chamamos de crise de representação. Dificulta e confunde o entendimento do jogo político. A eleição fortemente personalizada parece produzir ainda outra distorção. O eleitor presta atenção somente no candidato, mas não sabe que o funcionamento do Congresso Nacional, como aliás costuma ocorrer nos legislativos em todo o mundo, é centralizado e depende dos partidos. Desse modo, os parlamentares devem agir conforme a orientação da bancada. O voto nas eleições é personalizado, mas a atuação dos eleitos é partidarizada. Mais um motivo de confusão na hora de o eleitor acompanhar a atuação política daquele em quem votou. O multipartidarismo. É verdade que há muitos partidos e, de certa forma, isso é compatível com a diversidade ideológica no nosso país. O multipartidarismo permite que muitas vozes se façam presentes na arena política, mas parece evidente que uma parcela dos partidos registrados no TSE não possui representatividade social. O crescimento do número de partidos não apenas torna o quadro confuso para o eleitor, como também deixa mais complexo o exercício do governo, porque exige o alargamento das coalizões, ampliando o número de atores políticos que dispõem de poder de veto político, ou seja, que podem impedir que determinadas decisões sejam tomadas. Muitas dessas escolhas apontadas na Constituição de 88 em relação à democracia ainda não estão consolidadas, ou talvez devam ser reconsideradas. Assim como na arte, o fazer político precisa ser revisado, olhado com carinho. Da maneira como você enlaça os fios, você vai ter pontos diferentes. Você vê que aqui agora eu estou passando a trama em grupos de 4, tá vendo? Eu não estou respeitando a cala, eu estou fazendo um novo caminho para essa linha da trama. E o resultado, ele vai ser diferente. E esses diferentes vão fazer um comum. Mas como fazer uma reforma política? Juntando tudo num pacote só ou com pequenas mudanças pontuais? O que é melhor? O que é pior? Eu acredito que as mudanças da reforma política, na medida em que forem consenso no Congresso, deveriam ocorrer, na sua maioria, todas de uma vez. Tudo que fosse possível aprovar de uma vez seria mais válido para a sociedade. Então a gente faz o que é possível e é melhor ir resolvendo o que der para ser aprovado de uma vez do que esperar um dia para que tudo aconteça junto. Acredito que todas de uma vez, porque a população já pede uma reforma política há muito tempo e acho que é necessário que se façam isso rapidamente. As propostas para a reforma política devem ser implementadas, discutidas e levadas à população paulatinamente, devido ao fato de elas mexerem em estruturas vigentes há bastante tempo no nosso país e seria quase impossível mudar todas de uma vez só. A reforma política é um conjunto de alterações significativas em um curto espaço de tempo. Pequenas alterações no sistema eleitoral já vêm sendo promovidas nas últimas décadas sem que isto configure uma reforma política. As mudanças no sistema político de um país acontecem de várias formas. O que se sabe é que elas podem ser influenciadas pela pressão da sociedade. Foi o que aconteceu durante a manifestação espontânea de milhões de brasileiros nas ruas em junho de 2013, o que forçou parlamentares a pensar, por exemplo, o fim da votação secreta nos legislativos. As manifestações de junho no Brasil deixaram claro uma grande desconfiança que coloca em risco as instituições políticas, ou seja, de representação da cidadania. Nós temos que recuperar, portanto, canais de ligação do representante com o representado. E nesse caso, é fundamental que se abra o voto. É fundamental para a cidadania que a gente tenha clareza sobre aquela pessoa que a gente depositou o voto, que significa nada mais do que a transferência do poder que é nato, meu como cidadão, para uma pessoa fazer aquilo que eu desejo.
Além dos protestos, há outras formas de participação, como o plebiscito e o referendo. Mas é preciso entender a diferença real entre esses instrumentos de participação democrática. Os cidadãos podem, intervir diretamente, no caso do plebiscito, numa matéria substantiva, no caso do referendo, referendando ou não um determinado projeto de lei, uma determinada proposta de legislação. O cidadão participa, ele participa e depois volta para sua casa para cuidar da sua vida. Então são participações pontuais. Por exemplo, no início dos anos 90, nós tivemos o plebiscito sobre forma e sistema de governo. Forma de governo para decidir sobre monarquia ou república e sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Em ambos os casos, as opções dos cidadãos foram pela manutenção das instituições que tínhamos, da república presidencialista. O nosso Congresso decidiu frear o plebiscito proposto pela presidente Dilma, alegando a necessidade de fazer a reforma de outra forma, e optou por discutir os pontos mais polêmicos entre os parlamentares primeiro, através de uma comissão no Congresso. A Câmara dos Deputados instituiu, por exemplo, um grupo de trabalho com a tarefa de elaborar em 90 dias um projeto de reforma política. O grupo foi presidido pelo deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. Outros 3 integrantes com representatividade dos partidos foram indicados para ajudar nos trabalhos. Mas pensar o tema da reforma política é algo muito amplo, que envolve mudanças nas instituições, no comportamento político, nos padrões de interação e nas regras eleitorais. Daí a complexidade do tema e a urgência de pensar mudanças somente após uma discussão ampla. A reforma política é um tema de grande complexidade, que envolve diferentes dimensões das interações entre os poderes constituintes, entre os poderes constituídos e os cidadãos, entre os níveis de constituição do governo, que no Brasil nós temos uma estrutura federativa, então, portanto, nós temos o nível da União, dos estados e dos municípios, e a reforma política envolveria um conjunto de decisões relacionadas a vários aspectos. Não são decisões triviais, não são decisões que podem se resolver com um sim ou não, como é o caso do plebiscito e do referendo. Então é uma coisa que exige uma sintonia fina e eu penso que nós estamos numa democracia representativa que deve contar sim com a participação popular, mas no sentido de informar e instruir os representantes sobre as preferências dos cidadãos e não no sentido de destituir os representantes das suas funções e das suas atribuições. Nada muda da noite para o dia. É uma ilusão achar que você muda a regra eleitoral e a legislatura seguinte é totalmente diferente. Isso não é assim, nunca será. Então eu acho, feita alguma mudança, é perfeitamente legítimo que essa lei mesmo preveja que num determinado momento essa modificação será submetida a referendo. Então, por exemplo, você faz a mudança em 2015, então pode estipular lá que em 2025, 10 anos depois, que cabe ali 2 legislaturas no meio, haverá um referendo em que se a população votar não, volta para trás. Se votar sim, fica do jeito que está. É uma maneira de ter chamar a população a se manifestar sobre algo a partir dos efeitos que ela vai ter percebido na experiência política dela. Não sobre uma especulação que, na verdade, nós todos discordamos. Na verdade, o plebiscito e o referendo são instrumentos que a sociedade dispõe para participar disso tudo que nós estamos falando. E o TV Escola ouviu pessoas que foram às ruas em junho de 2013 para saber como que a sociedade está participando disso tudo. E alguns depoimentos, com certeza, ajudam e muito a compor o tecido político para melhorar o país. Quer ver só? A gente entende que hoje o poder público e principalmente a política enquanto instância institucional não responde aos anseios da população como um todo. O movimento Tarifa Zero, que é um movimento que se criou a partir das manifestações de junho, é um movimento que defende, além de mudanças institucionais, uma guinada mesmo, uma transformação radical em questão de prioridades políticas. A gente entende que hoje o modelo de cidade, principalmente que a gente tem, de gestão urbana que a gente tem, ele é totalmente ultrapassado, falido.
Precisa avançar, acabar com o financiamento de empresas para a campanha eleitoral. Porque ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. Empresa visa lucro. Se ela dá algum dinheiro, doa algum dinheiro, ela recebe, isso já está mapeado, de 10 a 12 vezes o valor investido. É um investimento que eles estão fazendo. E esse dinheiro é dinheiro público, não é financiamento privado. Ele volta 10 a 12 vezes mais caro do que o valor doado. Então, aí que está uma grande fonte de corrupção. Hoje, por exemplo, plebiscito e referendo, somente o Congresso Nacional pode convocar. A população, nem por lei de iniciativa popular, pode convocar um plebiscito e referendo. Além do mais, a coordenação desses plebiscitos e referendos é somente dos partidos políticos. A sociedade civil não tem participação na coordenação desse projeto, dessas campanhas. Então, nós queremos ampliar a participação da população nas decisões do país. Isso é importante. Traz maior maturidade política, maior debate político, maior discussão política, e isso é ótimo para o país. A reforma política viria a sanar alguns problemas que nós temos desde a Constituição de 88, que é uma Constituição saída do período militar e que ainda traz os seus resquícios. Ela foi feita ainda num esquema que não contempla de todo uma democracia efetiva, uma democracia de fato. Então, alguns assuntos que envolveriam mais a participação da sociedade, como, por exemplo, a realização de grandes obras da Copa, ou, por exemplo, a construção da hidrelétrica de Belo Monte, outros poderiam ser convocados plebiscitos populares para consultar a população se ela é favorável ou não. Um grande desafio que se coloca hoje para a cidadania, não apenas no Brasil, mas também no mundo, eu acho, não é, na minha opinião, é a da instituição de mecanismos de participação continuada dos cidadãos no processo político, né? Por meio de instrumentos ou mecanismos que permitam a interação entre mecanismos da representação político-parlamentar clássica, não é? As ações dos nossos representantes que elegemos de tempos em tempos, com a vocalização das preferências dos cidadãos no âmbito do poder executivo, no âmbito do poder legislativo, mas também como um contexto decisório continuado, não é? Um contexto decisório contínuo, que permita que essa intervenção não se restrinja a determinados momentos especiais, mas que seja parte da rotina da vida do cidadão no contexto de uma democracia. Muitas dessas demandas, elas foram, digamos assim, de alguma forma contabilizadas pelas instituições de representação política com essa questão da reforma política. Muitas instituições perceberam que é justamente através de uma reforma política que algumas demandas podem ser realmente processadas. Então eu acho que as jornadas de julho pautaram, digamos assim, uma nova possibilidade de que a reforma política ela é algo importante para aprimorar as instituições da democracia. A reforma política está longe de resolver os graves e persistentes problemas do Brasil, como a pobreza e as desigualdades sociais. Menos ainda as inúmeras reivindicações e insatisfações de nossa gente. Mas é certo que discuti-la já é um passo para se pensar um sistema político que dialogue mais francamente com toda a sociedade. Por isso, olhar para os dilemas envolvidos no processo de reforma política é uma maneira de avançarmos na escolha por caminhos mais interessantes. E para você ficar por dentro do cenário atual, o TV Escola buscou comentaristas políticos que vão ajudar a compor uma visão mais ampla do assunto. Como é que você avalia hoje esses trabalhos da Comissão da Reforma Política no Congresso? Bom, vamos falar da última comissão, né? Porque ao longo das últimas décadas, esse tema da reforma política se arrastou sem nenhuma decisão efetiva, né? A última, que foi constituída após os protestos de junho no Congresso Nacional, tem uma proposta que, no geral, aborda questões que não alteram a fundo, o pano de fundo, a estrutura do procedimento eleitoral, porque não toca na questão do financiamento de campanha, que, como é sabido, e há entre especialistas e pessoas que acompanham a política, consenso de ser esta uma das fontes de muitos dos males que afetam a posteriori o processo eleitoral, ou seja, depois de eleitos, não é, a conta
do financiamento chega e principalmente quem se elege sob a forma de vários escândalos que a gente presenciou ao longo da última década. Então eu acho que enquanto a gente estiver na expectativa de que o próprio Congresso vote uma mudança substancial no sistema político eleitoral brasileiro, a gente vai se frustrar. Apesar das inúmeras iniciativas de debates, não existe até o momento um consenso sobre as causas das insatisfações com o sistema político brasileiro. O que se sabe é que as regras que sustentam o sistema representativo e a participação da sociedade na política podem ser aprimoradas. Nas próximas teleaulas, vamos falar sobre os diversos ingredientes do sistema eleitoral que pautam a reforma política e mapear as posições existentes sobre cada um deles. A intenção, parafraseando o relatório do PNUD, é esclarecer as divergências, não processá-las, porque esta tarefa é sua, de toda a sociedade brasileira e de nossa classe política. Até lá! Tudo para ficar bem feito leva um tempo. Assim na arte. Esta peça aqui, por exemplo, vai favorecer o diálogo diário entre as pessoas, não é, Bel? Mas antes de ir para a mesa, a gente ainda tem muita coisa que fazer. Dá um acabamento, né? Nós vamos ter que dar nó fio por fio, porque senão o trabalho é desfeito.